Hora de falar sobre o Vasco da Gama com uma chuva de boas notícias. O Vasco da Gama está tentando contratar Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México. E existe uma combinação que pode favorecer o Vasco até numa outra ponta. É que o América do México, ciente do interesse do Brian Rodrigues em se mudar para o Brasil, já encontrou até um substituto. Trata-se de Campas, que já foi do Grêmio e hoje pertence ao Rosário Central. Pois bem, Rosário Central está de olho em Marino Inestrosa, jogador do Vasco. Então, ao mesmo tempo em que contrata o Brian Rodrigues, negociação ainda não aconteceu, o Vasco ainda pode acabar se livrando de Inestrosa. O único grande problema é que o Rosário Central pretende ter o Inestrosa por empréstimo e a ideia do Vasco é vender o atacante comprado por 30 milhões de reais no início do ano. Só para completar em relação ao Brian Rodrigues, a primeira oferta feita pelo Vasco ao América do México já foi recusada. Mas existe a expectativa, até pelo interesse do América em um substituto, de que o negócio possa acabar saindo. Enquanto não há acerto com Brian Rodrigues, dá para contar que Santiago Sousa e Colídio estão contratados. A imprensa argentina já deu como certa a viagem do Sousa ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos. O Vasco depositou 3 milhões e meio de dólares para a liberação imediata. A operação vai custar quase 8 milhões de dólares, incluindo impostos e comissões. Em relação a Colídio, operação fechada com o River Plate em 4 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. Outros 5 milhões e meio de dólares estão condicionados para a compra de mais 50% à performance do atleta. Se ele jogar 40 partidas ou mais pelo Vasco ou for vendido em 1 ano e meio, o Vasco é obrigado a adquirir esse outro percentual. O único a viajar nesta rodada será o Vasco da Gama. Visita o Bahia, também no domingo, com o clima mais leve depois da classificação na Copa do Brasil. O Cruz Maltino busca agora deixar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O meia-atacante português Nuno Moreira está suspenso e David e Adson brigam por um lugar no time titular. O primeiro reforço do clube nesta janela de transferências, o atacante Colídio, do River Plate, desembarcou hoje pela manhã no aeroporto do Galeão. Nos próximos dias, o Cruz Maltino aguarda a chegada de mais um atleta vindo do futebol argentino, o volante Santiago Sousa, do Racing. Talvez o jogo mais importante para o Vasco na temporada tenha sido esse contra o Fluminense, não só pela rivalidade, não só por ser um mata-mata, mas também um momento de afirmação do trabalho. E, repito, o primeiro tempo do Vasco é de almanaque. É um primeiro tempo espetacular. Tático, técnico, de intensidade, com e sem a bola. Então a gente tem que dar toda a moral para o trabalho, primeiro, do Pedro Emanuel, que coletivamente já vem dando essas estruturas táticas para o time, mas também para o coletivo. Porque esse tipo de jogo aqui, em que você marca alto de uma maneira e você marca médio, baixo de outra maneira, com outra formação, a sua equipe tem que estar encaixada e nenhum jogador pode furar na marcação. Nenhum jogador pode perder a intensidade. Porque se um deixar de preencher o espaço, como aconteceu no gol do Fluminense, que o Nuno faltou um pouco de pressão no portador da bola, é rede. É um encaixe que tem que ser muito bem estabelecido e é por isso que o Vasco jogou tão bem no primeiro tempo. Deu para tentar explicar? Deu para tentar entender aí? Deu para eu explicar aqui a parte coletiva, a parte tática? Repito, gente, eu não sou técnico, eu não sou especialista, mas eu estou tentando mostrar para vocês o que eu entendo do jogo. O que me parece é que foi estabelecido no jogo de hoje. Aí a gente parte já para o lúdico, né? E qual é o lúdico? Jair. O Jair joga muito. O Jair joga muito. E eu não vou cansar de falar sobre o quanto eu defendi esse cara em vários momentos. O Jair é uma sacanagem de jogador de futebol. Sacanagem. Ele é um volante da primeira prateleira no futebol brasileiro. Se ele estiver bem fisicamente, cara, ele tem a capacidade de mudar um time inteiro. E é só perceber. A progressão do Vasco tem a ver com o Jair voltando ao time titular e entrando em forma. Entrando em forma. E quando ele teve hoje o auxílio luxuoso do Thiago Mendes, o Vasco ficou conectado durante os 48 minutos do primeiro tempo. Não teve um momento que o Vasco não esteve conectado. E aí,
a gente tem que dar a César o que é de César. O Tietê hoje fez uma boa partida. Uma partida que eu não esperava que ele fosse fazer. É por isso que o Pedro Emanuel é técnico e eu sou jornalista. Então, o Tietê hoje jogou muito bem. Eu acho que ele vai conseguir manter essa regularidade? Acho que não. Acho que o Tietê ainda é um jogador sem força, muitas vezes. Mas hoje, irretocável a partida que ele fez. É irretocável também como o Brenner conseguiu, desde o primeiro momento no jogo, ganhar confiança. Vocês lembram de uma bola que ele deu de calcanhar? De calcanhar. Quando o Vasco estava na toqueira, isso mostra que o atleta está com confiança, que o atleta está confortável dentro do jogo. Então, é muito legal ver como o Paulo Henrique engatou 3, 4 partidas seguidas, jogando bem, jogando no nível que a gente acredita que ele pode jogar, que o levou para a seleção brasileira. Ninguém contou pra gente. A gente viu ele na seleção brasileira. O Cuiabano hoje fez um jogo de uma entrega espetacular, assim, incrível. O Andrés Gomes, errando, acertando, tá sempre participando, marcou igual um leão. A diferença do jogo físico do Andrés Gomes pro primeiro jogo em relação ao jogo de hoje é gritante. É gritante. Acho, inclusive, não só que ele tem rendido melhor na ponta direita, mas foi muito inteligente como o Pedro Emanuel colocou ele na direita para fugir do Guga. Porque o Guga, nos duelos físicos, ele é muito mais intenso, ele é muito mais forte, melhor marcador do que o Arana. O Arana tem dificuldade de marcação a carreira inteira. Então ele coloca o Andrés Gomes lá em cima do Arana e coloca não só o Andrés Gomes em cima do Arana, ele coloca o Andrés Gomes junto com o Paulo Henrique em cima do Savarino e do Arana. Enquanto o Zubeldia não mudou a sua escalação, o Pedro Emanuel fez várias modificações, não só por ter a volta do Thiago Mendes, não só colocando o Brenner, colocando o Nuno, mas porque ele mexeu na estrutura da equipe. O Vasco não marcou no 4-3-3 contra o Fluminense na primeira partida. O Vasco ficava muitas vezes no 4-1-4-1, tanto no alto quanto no baixo. E hoje fez diferente. E foi justamente o que deixou o Fluminense encurralado. PH, Andrés Gomes, dobradinha por ali, chegada do Tietê. Muitas vezes o Thiago Mendes descia pelo meio para poder fazer essa construção. O único que de fato parece ter ido abaixo hoje é o Nuno. Mas se vocês forem pegar a jogada do gol, eu não posso passar aqui para vocês, mas assistam depois com o que eu vou falar agora. O Nuno, ele tá no meio campo e ele é um dos caras que inicia a jogada. Ele domina, espera o Cuiabano passar, dá essa bola no Cuiabano, vai fazer a movimentação lá na esquerda para poder abrir o campo, e a movimentação dele sem bola é o que dá a capacidade do Vasco construir por dentro, porque o Thiago Mendes encosta no Cuiabano para receber essa bola entre linhas, o Savarino, que voltava para poder fechar, se eu não me engano era o Savarino, que voltava para poder fechar, ele teve que se preocupar com o Nuno, porque o Nuno foi espetar. Quando o Nuno espeta, o Canóbio também não sabe o que fazer, se ele vai no Thiago Mendes ou se ele vai no Nuno. E aí o Thiago Mendes consegue enfiar essa bola por onde? Por dentro no Brenner. Entra ali a capacidade do atacante. Gente, vamos lá. A torcida do Vasco passou o dia inteiro hoje falando que o Brenner ia conseguir fazer gol. Meu amigo, loucura. Loucura. E se não for destino, esquece. Porque a torcida do Vasco fez videozinho, fez campanha, fez post em rede social. E eu falei, cara, que porra é essa que tá acontecendo, mano? Beleza, o Brenner titular tem que dar apoio mesmo, mas caralho, uma porrada de campanha dizendo que o Brenner, camisa 20, ia decidir o jogo. E aí? Explica. O maluco recebeu, girou e meteu um chutaço de canhota do nada. Do nada, coisa que ele não conseguiu fazer na passagem inteira dele pelo Vasco. Para completar, o malandro ainda meteu um gol de canela, pô. De canela, pode rever o gol. O segundo gol, o Andrés Gomes cruza para ele, é de canela. O Brenner, que foi o vilão no Carioca, o Brenner, que fazia partidas, assim, beiravam a vergonha muitas vezes, errava gols, teve partidas, assim, de errar 3, 4 gols debaixo do gol, debaixo da trave, que ninguém acreditava mais. Do nada, o malandro começa a jogar bola e, assim, a gente sempre falou, né? Eu já não estava mais acreditando. Em volta por cima nenhuma do Brenner. Nenhuma. Inclusive, ele ficou muito perto de sair do Vasco.
Mas ele nunca foi um jogador ruim. Ruim? Nunca foi, pô. Nunca foi um jogador horroroso. O Brenner, eu sempre falo isso aqui também. O Brenner se provou no São Paulo, que é difícil. Foi artilheiro no São Paulo. O Brenner se destaca na MLS, chega ao futebol italiano, com a camisa da Udinese, e o Vasco vai lá e contrata. Ele não deu certo nos primeiros 6 meses. Muito mal, muito mal. Sim, individualmente mesmo, porque oportunidade ele teve de sobra para poder chamar esse protagonismo. Mas hoje era o dia dele, amigo. Hoje era o dia dele. O cara dominou uma bola, já ajeitou, bluf, balaço de canhota. E fazer esse gol no Fábio é mais difícil ainda. Isso não quer dizer que o Brenner vai... ele já é o nosso 9, ele vai desandar a fazer gol, o Brenner agora acabou, vai ser o matador. Isso não é sobre isso. Mas, ao menos, quando você olha para a contratação, de alguma maneira, ela começa a se pagar, né? Que é isso que o torcedor do Vasco espera. Que as contratações se paguem. O Vasco, pelo menos, gastou, se eu não me engano, 6 milhões de euros no Brenner. É dinheiro, amigo. É dinheiro. Esse cara tem que entregar. Esse cara tem que devolver. Porque, eu sempre falo isso aqui, o salário está em dia. O clube tem estrutura. O clube freta voo, os melhores hotéis. O cara tem que entregar, ganha um alto salário, altíssimo salário que ele ganha. Então, a partir do momento que ele decide umas oitavas de final de Copa do Brasil contra o Fluminense, não é só um retorno dentro de campo, é um retorno também financeiro. E que tomara que ele faça ainda mais gols, tá? Para poder continuar essa sequência e quem sabe, depois de estrear, ele ganha a oportunidade da sequência de ser o camisa 9 do Vasco. Mesmo a gente sabendo, e na minha opinião, de que o Vasco tem que contratar. Isso para mim é indiscutível. Então, que legal, assim, muito bom o Pedro Emanuel apostando nele, acreditando nele e ele conseguindo responder. Então, esse foi o primeiro tempo do Vasco para mim. Um primeiro tempo avassalador, de elite, sem a bola, taticamente e tecnicamente. Não teve nenhum acaso no placar construído no primeiro tempo, na ótima partida que o Vasco já vinha fazendo.